o que a gente aprende lá na faculdade? A gente aprende que feridas infectadas têm todos aqueles sinais flogísticos, né? Sinais de rubor, de calor, de dor, de edema, né? Região perilesional. Aí a gente, quando olha uma ferida desse jeito, a gente já vê logo que ela está infectada. E a gente consegue realmente enxergar isso, né? Na hora que a gente vai e olha para a ferida e enxerga lá na região perilesional, aquele edema, aquela hiperemia, né? Aquele odor também na ferida. A gente não pode tocar na ferida do paciente, o paciente está morrendo de dor, né? E a pele quente ao redor, imediatamente a gente já consegue identificar, porque isso a gente aprendeu lá na faculdade. E isso é o básico, né? E são os sinais clássicos, os sinais de infecção, sinais flogísticos realmente. Mas a Lavínia tem uma ferida que ela não tem nada disso. Muitas vezes eu recebo isso no direct, viu? Muitas vezes. Eu não sei o que está acontecendo com essa ferida, porque essa ferida não está infectada e eu não sei mais o que fazer. Porque eu já estou colocando uma prata, já coloquei PHMB, já faço a limpeza com solução de PHMB, mas mesmo assim não tem como, nem estou botando mais a prata, porque nem está infectada, tá? Eu já tirei a prata, mas não está fechando. O que é que está acontecendo, né? Então, quando eu recebo as fotos, que inclusive eu não avalio, né, pela foto, mas dá para perceber só pela foto, apesar de que não avaliei o paciente também, que a gente precisa avaliar o paciente, mas dá para perceber que tem sim sinais ocultos de infecção. E aí, minha gente, quando a gente fala assim, tem sinais ocultos de infecção, os sinais ocultos de infecção, a gente precisa saber identificar. E aí, meu Deus do céu, então quer dizer que eu posso estar tratando a ferida infectada e essa ferida está infectada e eu não estou sabendo? Sim, com certeza. Se você não souber identificar os sinais ocultos de infecção, você vai ficar preso aos sinais clássicos e achar que a ferida não está com infecção. E ela está, tá? Principalmente se ela tiver, gente, a questão de infecção, de biofilme ali no meio da ferida também, tá? Porque o biofilme, sim, é colonização de bactérias, elas se formam ali no leito da ferida e a gente vai considerar uma infecção, a gente vai considerar ali uma colonização que está atrapalhando todo o processo de cicatrização ali. Então, a gente precisa saber identificar também esse biofilme, tá? E aí, preste atenção. Na hora que a gente vai identificar esses sinais ocultos, a gente vai prestar atenção no seguinte, anota aí todos os sinais ocultos, né, que vocês vão precisar entender e enxergar no leito da ferida, tá? Vocês vão enxergar excesso de exudato. O excesso de exudato já é um sinal também de infecção. Por mais que não tenha hiperemia, não tenha calor, né, não tenha dor, tá? Tem paciente que tem neuropatia diabética que não sente dor. E aí, se tiver um aumento da quantidade de exudato, já vai ter infecção. Se tiver aquela capinha gelatinosa que a gente enxerga que é a matriz polimérica, que as bactérias que formam o biofilme fazem ali no leito da ferida, aquela capinha ali em cima da ferida gelatinosa, ou então amarelada, né, que ela fica se misturando com o tecido de granulação, é biofilme, é um sinal oculto de infecção. A gente tem a dor também, ela pode ser um sinal oculto de infecção quando ela não está acompanhada de todas dos outros sinais clássicos, tá? Então, se a gente, não tem sinal clássico nenhum, a ferida não tem nada, eu estou achando, inclusive, que está acontecendo de granulação aqui, mas o paciente aumentou a dor, aumentou esse processo de dor, e eu não sei o que está acontecendo. Também pode ser o sinal clássico de infecção, ou oculto de infecção. Sangramento que não existia também. Não existia, essa ferida não tinha sangramento. E aí, do nada, ela começou a sangrar. Sangramento também pode ser um sinal oculto de infecção. A ferida, ela estagnou. Sinal oculto de infecção. A ferida, ela aumentou de tamanho. Sinal oculto de infecção. Entendem? Então, não é só esses sinais clássicos que vocês vão precisar identificar na ferida. A gente vai precisar também identificar os sinais ocultos. Sinais ocultos vão nos auxiliar muito a enxergar além, né? Porque quando a gente olha só para o leito da ferida, a gente enxerga os sinais clássicos. Mas quando a gente olha além, a gente vai conseguir enxergar mais do que a ferida tá nos mostrando. E ela fala também com a gente, né? A gente olha para a ferida e ela dá outros sinais que a gente não acha que é infecção, que a gente, tem um sangramento aqui, vou colocar um alginato, e aí ele vai estancar o sangramento. Pronto.
E aí, por que foi que sangrou? Tá? Então, a gente vai precisar entender o que está acontecendo ali, né, naquele processo, para poder entender se existe infecção ali, né, no local. Até aí, tudo certo? Vocês estão entendendo direitinho em relação à infecção, sinais clássicos, sinais ocultos, tudo ok? Deixa meus corações verdes aqui, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão já pegando, captando aqui a mensagem, a informação nesta aula de hoje, tá? Já deixa aqui meus corações verdes. E aí, muitas de vocês também falam muito comigo dentro, né, do método Trilhas Minhas Trilheiras também, entram muito com essas dúvidas, né? Depois elas vão pegando mais o jeito, mas no começo pega muito, né? Essas dúvidas. E ontem mesmo, lá dentro do encontro, a Leninha participou ontem do encontro, né? A gente, lá dentro do encontro, a gente faz todos os estudos de caso, traz os casos para a gente, para mim, né, para poder fazer a avaliação, para a gente fazer o tratamento, né, um plano de tratamento em conjunto de todos os casos. E aí, ontem, a minha trilheira veridiana, ela trouxe um caso que a gente já vinha conversando nos outros encontros, de uma erisipela. E essa erisipela, ó, tá tirando o cabelo dela, né? Por quê? Porque é uma erisipela multiresistente. A paciente, ela já tem erisipela, ó, muito tempo. E aí, essa erisipela, ela vem, né, se instalando ali, digamos assim, né, há muitos anos. E aí, fica de difícil controle, porque, minha gente, quando a gente tem uma erisipela bolhosa, que é aquela bolha, ela faz assim, ó, estoura, né, aí abre uma ferida, aí a gente começa assim, é uma ferida pequena, e aí começa a fazer uma antibiótico-terapia sistêmica, né, endovenosa, e faz com os curativos ali, com o cuidado antimicrobiano, a gente vai conseguindo esse controle. Mas, às vezes, acontece das erisipelas passarem, né, do controle, né, dessa questão. Eu tenho outro paciente que eu fui atender, fazer avaliação, e ele tinha erisipela de repetição, assim, incontrolável, tá? Foge do controle. Às vezes, a erisipela é cruel, né, com o paciente, e foge realmente do controle. Ele fica tendo, ó, de repetição, e aí tem uma vez, melhora, depois tem de novo, melhora. E aí fica nesse processo. Aí, quando essa paciente da Veridiana, ela mostrou pra gente, ela tem quase que a circunferência da perna inteira é uma lesão. É uma lesão na perna na frente e a outra lesão atrás também. Então, praticamente fecha. Elas só não se encontram, né? Mas quase nada de pele. E aí vem uma ferida dessa na frente e a outra atrás. Quando ela me mostra a foto, quando eu vejo, ó, já tem muito tempo a ferida aberta, muito tempo. E aí, quando ela me mostra a foto, tá lá, o biofilme instalado. Ao redor da pele da paciente, na pele perilesional, a pele toda íntegra, tranquila, tranquila. Não está íntegra agora, porque está aparecendo lesões satélites, né, ao redor. Mas a pele sem sinal nenhum, nem sem rubor, sem calor, sabe? Sem dor, o paciente não sente. Ó, tranquila, tranquila, tranquila. Quando você olha para a ferida, inclusive está granulada e a capinha do biofilme, ela está bem difícil de enxergar também, não está tão fácil de enxergar assim. Quando você olha a foto assim de longe, você só vê o vermelho, assim, granulado. Aí você olha assim e diz, como assim, né? Essa ferida não cicatriza, essa ferida está lá parada, estagnada, e não cicatriza. E foi essa a pergunta dela. Prof, né? Prof, que a menina me chama de prof, aí chegou para mim e disse assim, eu não sei mais o que fazer com essa ferida, porque a ferida está toda boa, granulada, e eu não sei mais o que fazer, já fez de tudo, e eu não sei o que eu vou fazer. A primeira vez que ela me trouxe foi assim, ela estava colocando só o alginato sem prata, porque não estava vendo, enxergando que tinha ali um processo infeccioso, porque só tinha sinal oculto, só tinha biofilme, não tinha mais nada ali no leito da ferida. E aí eu disse a ela, não, coloque e troque por uma prata. Ela pegou e trocou pelo que ela tinha disponível, né, que era o alginato com prata. E aí depois eu disse, não, troca por um aquacel, vê se você consegue um aquacel, porque aí o aquacel, a gente tem também propriedades antibiofilme, tá? Tem o EDTA e o BC. E aí ela foi lá e trocou pelo aquacel. E o que foi que aconteceu com essa ferida? Apareceram essas outras, ó, a Deise acha que cicatrizou. E sabe o que foi que aconteceu? Apareceram outras lesões satélites ao redor da ferida. E aí a gente disse, pronto, né? E agora? Porque a gente trocou por uma cobertura que teoricamente é melhor, né? E isso eu estou trazendo essa história para vocês refletirem, tá? Refletirem.
Porque qual é a primeira coisa que a gente pensa que trocou a cobertura, cicatrizou e melhorou, foi rápida a evolução, inclusive, né? É isso que a gente espera quando a gente troca a cobertura. Mas o que foi que aconteceu? Piorou. Apareceu um monte de lesões satélites que não estava aparecendo, mais bolhas, né, ao redor na pele perilesional. E aí a gente para pensar. O que é que acontece com essas pacientes que têm erisipela, né? Acontece de aparecer de novo outras lesões ao redor, aparece novas bolhas ao redor. E por que que isso acontece? Gente, a paciente é multiresistente à bactéria que está causando a erisipela dela. Então, a erisipela dela, ela tem recidivas, né? Várias recidivas. Foi o que eu falei agora. Então, é o tempo inteiro ela retomando a erisipela, aí volta, melhora, toma antibiótico, melhora, e depois volta de novo. E assim sucessivamente. Então, sim, é mais uma recidiva dela, e aí a gente vê os sinais ocultos, né, dessa infecção, quando a gente vê o biofilme e as lesões satélites ao redor abrindo. Ela está piorando a lesão, ao invés de melhorar, com uma cobertura que é considerada uma das melhores coberturas do mercado. E a gente vai colocar uma cobertura muito boa no leito da ferida, esperando a resposta dessa ferida, não é verdade? E aí a gente coloca uma cobertura maravilhosa e vai esperar a resposta dela. E a resposta dela é ao contrário. A resposta dela é piora. E aí o que é que a gente faz? A gente vai entender, já de imediato, a gente vai entender uma coisa aqui, que não é olhando para a cobertura e olhando para a ferida que a gente vai conseguir cicatrizar todas as feridas, que a gente vai conseguir, inclusive, tratar todas as feridas. Não é assim. A gente vai precisar olhar o paciente